Saúde Compass, eu sou Silvia, nasci na Argentina, mas estou aqui faz 40 anos no Brasil e, vim para comentar com vocês algumas experiências, sobretudo durante a pandemia, das lutas de território urbano na América do Sul. Em primeiro lugar, esta experiência de pandemia trouxe para os povos das periferias das cidades do nosso continente desafios novos, né? Desafios não apenas a luta pela moradia, mas na luta pela vida, pela sobrevivência num contexto de recessão, de aumento do desemprego e também de aumento do preço dos alimentos, né? E sobretudo, as mulheres, elas têm tido um papel protagônico nesse período, em parte porque sempre fomos nós as que nos dedicamos ao cuidado, né? E a pôr a vida acima de tudo. Eu vou trazer a experiência de uma grande ocupação que teve perto de Buenos Aires, na Argentina, uma ocupação feita durante a pandemia de área urbana, na localidade de Guernica, no contexto de aumento do desemprego, sobretudo para as mulheres, né, de trabalhos, bicos que vão faltando, né, ingressos que vão faltando e, portanto, dificuldade para pagar o aluguel. Além do desespero que provocou em algumas mulheres a violência, que aumentou, a violência intrafamiliar, que aumentou durante o isolamento. Nesse contexto, lá pelo começo de julho de 2020, no meio desse naufrágio, né, da pandemia, né, da violência e do desemprego, foram se juntando umas 2.500 famílias que ocuparam prédios públicos na localidade de Guernica, prédios que estavam em processo de concessão para um bairro privado de luxo e um campo de golfe, né, para os ricos. Nesse contexto, as famílias foram, primeiro aos poucos e depois uns chamando outros, como costumam ser as ocupações urbanas. E a maioria dessas 2.500 famílias era composta por mães sozinhas com as suas crianças. Foram ocupando, levantando barracos, né? E organizando a vida das crianças nesse contexto. Foram construindo, levando material de construção, né? E, sobretudo, organizando coletivamente o parcelamento do espaço e também organizando a alimentação e os cuidados, assim como a defesa, a autodefesa das famílias frente aos grupos que queriam expulsá-los, né? Mas o centro da vida se tornou a panela, o panelão coletivo e alimentação coletiva. Se criaram, assim, em muito pouco tempo, em um par de semanas, 5 bairros, né? Esses 5 bairros se organizavam por assembleias de quarteirão primeiro e depois assembleias de bairro para tomar decisões como normas, né?
normas como regras das mulheres para a sua própria defesa, né, para aumentar a segurança das famílias. Entre elas, uma regra de ouro que não podia ser violada e era que um lote, uma família. Isto é, ninguém poderia acumular lotes, mas se tratava, eles traçaram lotes que eram extremamente grandes, porque a ideia não era simplesmente terra para morar, senão terra para viver. Então, cada lote supunha um espaço para uma pequena horta, né, para um pomar, e espaços coletivos foram traçando e decidindo que tinha que ter espaços coletivos para as crianças, para a instalação de postos de saúde, para a instalação de escolas, para a instalação de cirandas infantis, né? E também foram organizando a defesa frente a qualquer ataque. Não apenas a polícia, mas de grupos milicianos que, porventura, podiam vir, né, dos caciques políticos da região, né, os grupos de poder, né, e das guardas das empresas imobiliárias que estavam de olho nesses terrenos, né? Apesar de longas negociações com o governo provincial e nacional, provincial, na província tem de Buenos Aires, que é onde os bairros tinham sido instalados, o governo era afim, era e é afim ao governo nacional. Mesmo assim, apesar das negociações, enviaram forças desproporcionais de policiais, né, grupos de choque, para organizar o despejo e queimaram os barracos, né? Mas as famílias continuam organizadas, algumas em refúgios em outras áreas, para se manterem unidas e continuarem a disputa pelo território, né? Por um território de terra para viver, não apenas para morar, né? Então, eu gostaria de viajar um pouquinho e passar para outra região do Cone Sul, né? Para a região de Chile e do Gualmapu. Chile fica na costa do Pacífico, né? O Brasil, nós não temos fronteira com Chile, mas na região sul, o que temos é um território que chamamos de Gualmapu. É o território dos povos originários mapuches, né? Os mapuches, até final do século XIX, em 1880, eles tinham controle e soberania sobre seu território, abrangendo uma parte do que hoje chamamos Chile e uma parte do que hoje chamamos Argentina, né? E os estados nacionais, chileno e argentino, avançaram numa guerra de conquista sobre o território deles. Não faz mais de 130 anos, né? Então, eles continuam realizando práticas econômicas que eles são caras desde antes da invasão europeia e depois dos estados chileno e argentino. E tem se aliado inúmeras vezes com a população chilena e argentina, porque eles produzem alimentos, né? E, sobretudo, as populações periféricas das cidades,
No caso do Chile, da cidade de Santiago, de Temuco e de Concepción, tem se aliado, né, os povoadores, né, a população dos bairros periféricos, com as comunidades mapuches para alimentação, por uma prática que os chilenos chamam de lacucha, né? E por outra prática que os mapuches chamam de trafquinto. Em que consiste a cucha? Bom, a cucha é fazer uma vaquinha, né? Se pôr de acordo para comprar alimentos. Então, são como cooperativas de abastecimento que organizadas sobretudo por mulheres da periferia das cidades, em que se faz encomenda para as hortaliceiras, né, as mulheres que têm horta nos territórios dos mapuches, mais ao sul, e organizam o transporte, a logística, digamos, né, para que a população da periferia receba alimentos sadios, né, sem agrotóxicos, alimentos produzidos pelas comunidades. Em uma forma de comércio que o povo do Gualmapu chama de trafquinto. O trafquinto não é um comércio como entendemos do supermercado, né? Supõe doação, troca e também comércio justo. O comércio justo é algo que os povos do continente praticavam muito antes da invasão e que supõe uma relação pessoal, né? Se você que compra está em piores condições econômicas e tem mais necessidades porque tem uma família maior, o preço é acertado de acordo com a necessidade e a condição daquele que compra e daquele que vende, né? E isso não é uma coisa só de pechinchar, né? Se trata de um conhecimento da situação e da condição do outro e da consciência de que todos precisamos viver, né? Então, o trafquinto tem a ver com isso. Esses circuitos curtos de doação, troca e comércio justo, ele está sendo praticado, sobretudo nesse momento de pandemia, em todo o subcontinente sul-americano, né, do Cone Sul. Temos isso aqui no Brasil, assentados, associações de mulheres produtoras, assentados da reforma agrária, né, têm praticado isso em muitíssimos municípios, né, de redes de comércio justo, de circuitos curtos, de troca e de doação, né? Bom, gostaria de voltar um pouquinho a viajar e contar um pouco das experiências realizadas em Paraguai, sobretudo no bairro de El Bañado, onde mora 15% da população da capital de Paraguai, chamada Assunção. Chama El Bañado, como vocês podem ver na imagem, porque se trata de uma grande extensão de terra que sofre permanentemente ou intermitentemente enchentes. E eles têm tentado se adaptar a essa situação. Nas duas margens do Rio Paraguai,
Se trata de uma moradia de trabalhadores de serviços ou da construção civil, né, da capital do país, mas não se trata de barracos simplesmente, senão de áreas um pouco maiores, como eram até os anos 50, as favelas de Rio de Janeiro, que era um pouco favela, um pouco quilombo, né? Em que cada unidade de moradia tinha também uma horta e um pomar, de onde retirar parte dos alimentos e também as plantas medicinais, né? A população de El Bañado, ela resulta da expulsão de uma grande massa de camponeses da terra pelo avanço da fronteira da soja, sobretudo nas últimas décadas. Mas os moradores de El Bañado, eles têm vínculos familiares, né, de origem, com camponeses que conseguiram resistir e permanecer na terra, com os carpeiros, chamam carpeiros porque carpa é barraco, que são camponeses expulsos das suas terras, pelo grande agronegócio. A população del Bañado, portanto, tem vínculos familiares com os camponeses que conseguiram ainda resistir nas suas terras aos intentos de expulsão por parte dos grandes produtores de soja. Tem vínculos familiares com um grupo de camponeses sem terra que permanecem junto à beira das estradas, chamam de carpeiros, né? Porque tem aquelas barracas de lona, né? Que em espanhol se chamam carpas, né? E os carpeiros permanecem à beira das estradas e em muitas ocasiões têm conseguido recuperar suas terras, avançam sobre as terras que foram tiradas deles. Vínculos familiares com a migração. Grande parte dos trabalhadores paraguaios estão fora do território do Paraguai, trabalhando em serviços, na construção civil, fora, não apenas nos países limítrofes, como o Brasil e a Argentina, mas também na Espanha, na Inglaterra. Então, El Bañado termina sendo uma espécie de nó de uma rede, né, de rede que tem vínculos, em grande medida, vínculos familiares ou de origem, né? E eles mantêm, além desses vínculos, mantém dentro do território rádios FMs locais, né? Mantém escolas de educação popular, mantém centros culturais, mantém postos de saúde e se auto-organizando para defender a vida. O lema deles é: o Estado não nos cuida, são os pobres que nos cuidamos entre nós. E acho que com essa frase do povo do Bañado, posso terminar esta minha comunicação, porque é uma situação que vivemos em todo o continente. Somos nós por nós. Um abraço a todos e a todas e a todos. Saúde e sorte para todos nós.